Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, espero que todo mundo goste, deixa seu like aí daquele jeitão, se inscreve se for novo por aqui para não perder nenhum dos nossos conteúdos diários, comenta o que você acha das nossas séries e se puder, apoiar o canal. Além de tudo isso, nosso link do Pix fica no comentário fixado na descrição e deve ter um QR Code passando aí. Eu vou deixar certinho o tempo da nova parte marcado para você aqui em cima, presta atenção e clica lá no final para ver ou assiste o vídeo todo para dar aquela moral. Agora bora pro vídeo. O capítulo já começa com a guarda do nosso prota questionando: "Está cansado, meu jovem lorde?" E nosso prota diz que um pouco. O patriarca encara ele e então rapidamente aparece em seu lado falando: "Como nosso jovem lorde está cansado da viagem, vamos encerrar as coisas por hoje. Ei você! Leve o jovem Lord Yang até seus aposentos." Nosso prota se despede educadamente com seus dois guardas e o patriarca sorrindo fala: "Jovem Lord Yang é muito educado." Partindo com seus guardas, ele deixa os três anciões pensativos. Um deles pensa que ele tinha vindo para tentar recrutar a família Lu, mas nunca pensou que ele não iria dizer nada e sairia assim. Ele fala para o patriarca questionando: será que ele veio aqui realmente só para descansar? O patriarca fala que não deveria ser esse o caso. Ele acredita que nosso prota ainda vai tentar os recrutar. Mesmo parecendo um pouco indiferente, ele conseguiu sentir isso. O ancião de cabelo branco fala: então, por que ele não mostrou nenhuma intenção? Será que ele não tem confiança na nossa família? E o outro fala que parece que esse era o caso. O terceiro ancião fala: se esse for realmente o caso, nossa família Lu não deve ter muitas esperanças nele. Se não vamos ter uma aliança com ele, por que desperdiçar nossos recursos? E o ancião com uma cicatriz no olho concorda com ele. O patriarca fala: e se no lugar de não ter confiança, ele estiver examinando nossa família Lu? Os anciões gritam: ele está avaliando nossa família Lu? Por acaso ele tem qualificação para isso? O patriarca fala: na competição da herança, não são só eles quem escolhem seus aliados, nós também escolhemos se queremos ajudar. Você acha que por sermos uma família de primeira categoria, ele tentaria nos conquistar? Ouvindo isso, os quatro anciões começam a rir muito. Um deles fala: não, jamais diríamos algo assim. E o outro completa: entendo o que o patriarca está querendo dizer, mas esse pirralho não está se achando demais? Será que ele é tão burro a esse ponto? O patriarca mais sério fala: se o meu palpite estiver correto, esse jovem Lord Yang é muito esperto, assustando os três anciões. O patriarca fala para o ancião de cabelo branco que, em todo caso, quando verem ele novamente, não falem nada sobre a competição de herança. Vamos conversar com a jovem senhorita Kyu e perguntar sobre a situação. Vemos um lindo jardim nas imediações da casa Liu e dentro do quarto a guarda e nosso prota estava verificando. Ela fala: jovem Lorde, não quer ganhar a confiança da família Lu? Nosso prota fala: se eu disser que não, você acreditaria em mim? E ela balança a cabeça. Nosso prota diz que, para falar a verdade, ele não se importa muito em conquistá-lo ou não, assustando ela que fala: sem chance? Nosso prota completa dizendo que ele não tem nenhum tipo de amizade com a família Lu. Se eles o ajudarem será apenas por interesse, ele não precisa de relacionamentos assim, ele quer apenas aliados de verdade. A guarda ainda até tenta falar algo, mas seu colega pensa que todos nesse mundo buscam apenas lucros e benefícios. Se não vão ganhar nada, quem estaria disposto a compartilhar dos problemas e ajudar você? Nosso prota questiona: você realmente acha que pessoas assim não existem? Nessa hora, sorrindo, ele fala: mas vou te dizer, existem e logo você verá, deixando ela pensativa. Ela diz: então estarei ansiosa esperando por isso. O guarda, balançando a cabeça em aprovação, diz: o que o jovem Lorde fez foi certo. Se o jovem Lorde demonstrar interesse na família Lu, eles serão educados e vão nos tratar bem, mas não vão assumir uma posição. Isso seria o mesmo que não fazer nada desde o começo. Nosso prota fala que a família Lu quer conhecer o seu passado, até ele pode ver isso. No momento, tudo que estão fazendo é buscar informações. Enquanto não souberem claramente se sou alguém digno, eles nunca vão ter um posicionamento. Suspirando, ele fala: bem, se bem que não estou muito interessado em recrutar a família Lu, mas admito que eles têm algo que me deixou muito interessado. Sua guarda questiona: o que seria? Nosso prota fala que não sabe dizer ainda, mas ele consegue sentir. E os dois guardas se encaram. Em outro lugar, vemos a loirinha linda e bela se despindo para tomar um banho ou depois de tomar um banho. Alguém chama: jovem senhorita Kyu, e ela diz: pode falar. A serva do lado de fora fala: o patriarca pediu para perguntar se é possível conversar com você agora.
A loirinha pede que, por favor, diga que eles podem conversar assim, e a serva entende, e depois disso, vemos o patriarca chegando gritando: Jovem senhorita Kyu. Ele questiona: Jovem senhorita Kyu, minha família Lu não é tão grande e poderosa como a família Kyu, por isso... A loirinha já sentada arrumada diz: o motivo para o tio Lu estar ansioso querendo conversar comigo deve ser porque gostaria de conseguir informações sobre Yang Kai, certo? E o patriarca concorda. Andando para a janela ele diz: a situação está muito complicada e caótica, não sei bem como agir a essa situação mesmo sendo o patriarca da família Lu. Fazendo uma reverência, ele fala que foi por isso que veio humildemente pedir a opinião dela. A loirinha questiona: você está querendo saber exatamente por que eu trouxe ele para a família Lu, é isso? O patriarca sorrindo fala que ela era muito esperta, e era exatamente essa pergunta que ele gostaria de resposta. A loirinha fala que não tem nada de errado com a forma que ele estava pensando, por isso ela vai contar. Ele não trouxe Yang Kai aqui como intuito de recrutá-los. O patriarca sem entender questiona: não foi? Ela fala: meu objetivo de parar aqui foi apenas para descansar e pegar 2 cavalos corta-céu. O patriarca sem graça fala: ah, os cavalos corta-céu que a jovem senhorita Kyu deseja vão estar prontos amanhã cedo, beleza? E ela balançando a cabeça diz que isso era ótimo. Ela completa suas informações dizendo que nosso prota sempre consegue coisas incríveis e milagrosas. Ele é muito incrível, nem mesmo ela tem coragem de subestimá-lo, deixando o patriarca pensativo sobre a jovem senhorita Kyu, que tem uma forte opinião sobre nosso prota. Nessa hora, com raiva, ela bate na cadeira falando: além disso, ele é uma pessoa muito vingativa, mesmo se o motivo for extremamente pequeno. Como se o motivo do nosso prota estar carrancudo com ela fosse pequeno, ela fez a noiva dele sumir, destruiu a seita dele, quase matou ele. Sabe nada. O patriarca começa a tremer com a pressão de raiva dela, pensando que, olhando para sua expressão, ele pode dizer que a jovem senhorita ofendeu o jovem lorde e agora estão brigados. A loirinha fala que se o velhote está planejando ser aliado dele, então ela daria um conselho e ele agradece. Ela fala: não importa o que aconteça, nunca se torne um inimigo dele, ou ele vai destruir toda a sua família, deixando o patriarca totalmente em pânico. Ele se curva dizendo que vai lembrar das palavras da jovem senhorita. Levantando, ela encerra a conversa dizendo que isso era tudo que tinha para dizer, e o patriarca, mais uma vez se curvando, agradece pelo conselho e parte. Quando ele estava saindo, ela grita: ei, espere, chamando sua atenção. Ela fala: se você realmente planeja participar da competição da herança, então faça algo agora. Ele para por um tempo e então mais sério questiona: e você, jovem senhorita Kyu, ficará ao lado dele? Ela fala: você não precisa levar minha decisão como sua. O futuro e o destino da família Lu estão em suas mãos, deixando o velhote contemplativo que mesmo se ele não apoiar esse jovem lorde, a família Kyu ainda vai continuar apoiando a família Lu no futuro. No dia seguinte, vemos um belo raiar do sol e os guardas espreguiçando e nosso prota já estava lá treinando. Sua guarda sorrindo fala que era bom ver os jovens sempre tão cheios de energia e seu colega fala que parece que o jovem lorde gosta de começar praticando bem cedo. Sorrindo, ela fala que não parece que o jovem lorde está praticando algo especial, parece até como os velhos treinam. O velhote, analisando, fala que algo não estava certo e ela questiona como assim. Ele fala: olhe bem com atenção. Ela se concentra e nessa hora algo acerta ela em cheio, a deixando em pânico quando ela vê o soco do nosso prota, todo blindão. Nessa hora ela grita assustada: isso é... quando vê a simples pressão de um soco do nosso prota rachando todo o local, véi. O guarda também assustado fala: vamos dar uma olhada olhando a consciência divina, e ela concorda. Eles se concentram e quando eles olham, eles notam nosso prota e um esqueleto dourado como se fosse um Suzano do Naruto atrás dele, e os dois ficam totalmente em choque e começam até a ter um revés cuspindo sangue. Nosso prota, percebendo a burrice dos dois, pensa: isso não é bom, a consciência divina deles se chocou com a minha e isso acabou causando um dano interno. Ele para chegando perto questionando: vocês estão bem? E vemos que os dois estavam tremendo em choque no chão. Ele corre questionando: estão conseguindo me ouvir? Digam alguma coisa. O cara fala: não é nada demais, jovem lorde não precisa se preocupar. E já começa a cuspir muito sangue e a garota gemer. Ele fala: vocês têm pílulas de recuperação? E o cara fala: sim, trouxemos algumas. Eles engolem a pílula e então a garota fala: vamos ficar bem, acabamos de usar uma pílula de classe mistério e grau inferior. Nosso prota percebe outras pessoas chegando e pondera: hã? Ele diz: levante-se. Nessa hora, vemos o patriarca chegando falando: vocês estão bem? Ouvimos um grande barulho e viemos correndo ver o que aconteceu.
Nosso prota olha pra eles e a garota se forçando a parecer bem junto com seu guarda fica em choque. Nosso prota, mostrando seu belo músculo, fala: estamos ótimos, blindão, fio, beer! O patriarca fala: ótimo, e os seus anciões falam: que bom. Nosso prota fala que apenas fez o Tu Feng e a Tan Yunshan lutarem para ver quem é o mais forte, mas nunca pensou que fossem fazer tanto barulho. O patriarca questiona: fez eles lutarem? Nosso prota, sorrindo, fingindo ser um jovem mestre mesquinho, fala: eu estava meio entediado, então queria me divertir um pouco, deixando o patriarca em choque, encarando a destruição em seu pátio. Ele olha para o muro em choque vendo a destruição e pensa: os guerreiros de sangue da família Yan são realmente poderosos, sabe de nada. Ele se curva falando: parece que me preocupei por nada, estamos de saída, por favor, fiquem à vontade. E nosso prota fala: sim, patriarca. Ele se vira partindo e então diz: jovem lord, precisa de alguma coisa? Ele fala: o cenário da casa da família Lu é muito bonito, então será melhor ficar mais alguns dias com meus guerreiros de sangue, espero que não seja nenhum incômodo para você, ou será? O patriarca em choque pensa: será que isso... Ele se curva falando: teu jovem lord da família Yang como nosso convidado é uma honra para a família Liu. E nosso prota agradece. Eles pedem licença e partem. Nessa hora, nosso prota vê que tinha mais alguém e olha para o lado quando percebe as duas garotas. A de cabelo rosa estava rindo, enquanto a loirinha fingia não estar prestando atenção. Ele começa a se vestir falando: venham comigo, chamando a atenção dos guardas, e assim que estava pronto, ele se senta na cadeira encarando os dois. Eles falam: jovem lord, nós cometemos uma ofensa e por isso devemos ser punidos. Nosso prota encara eles questionando: que tipo de ofensa? O cara fala: por causa do nosso comportamento imprudente, atrasando o retorno do jovem lord. E a mulher fala: por termos nos machucado, o jovem lord vai precisar ficar aqui mais alguns dias. E nosso prota encara ela bem sério e ela fica em pânico falando: além disso, por causa do nosso erro, a família Lu agora está subestimando o jovem lord. Nosso prota questiona: é isso mesmo que vocês pensam? O guarda fala: como posso dizer... Nosso prota se inclina na cadeira dizendo: levante-se, eu sei que vocês ainda não me aceitaram completamente, então não precisa fazer tudo isso por terem cometido um erro, deixando a garota meio coradinha. Ele fala: um dia, quando vocês decidirem me seguir por vontade própria, não vai ser tarde demais para demonstrarem sua lealdade. A garota sem graça tenta falar alguma coisa que era por sua causa eles ficariam ali, e o cara fala que agora a família Lu com toda certeza não estava muito otimista sobre nosso prota. Ele fala: não me importo com eles, nem tenho desejo em recrutá-los. Mas vocês dois é bom que não façam de novo o que fizeram. E os dois acenam com a cabeça como um relâmpago, concordando na hora. Sorrindo, nosso prota fala que eles terão alguns dias para se recuperar. Quando estiverem totalmente recuperados, eles vão retornar à capital. E nessa hora, sua águia dourada chega e pousa em seu ombro. Nosso prota sorria muito com ela tentando bicar seu cabelo. E os seus guardas encaram isso bem sérios. Nessa hora, nosso prota percebe alguém o encarando ao longe e se vira vendo o patriarca. O mesmo dá uma reverência e sai sorrindo falando: puf, perdido. Alguns dias depois, vemos o pavilhão, o patriarca conversando com alguns caras e então alguém entra gritando: patriarca! Ele questiona o que aconteceu. O cara cai de joelhos falando: patriarca, aconteceu algo terrível, o pátio do grande ancião tem um sangue pelo chão. O ancião questiona: o que você disse? E o patriarca levanta rapidamente e ajuda o cara falando: o que exatamente aconteceu? Me conte. O figurante conta que a águia do jovem Lord Yang pegou um pouco e matou no jardim do grande ancião, deixando o patriarca sombrio. Os anciões falam: patriarca, isso é... Nessa hora, com raiva, eles falam: patriarca, esse jovem Lorde da família Yang é muito inútil que não consegue controlar nem mesmo uma águia, e agora resolveu incomodar um grande ancião. O outro fala: tem razão, fale pra ele ir embora agora. O outro continua: ele só veio com a jovem senhorita aqui, então você pode expulsá-los. E o outro termina: não passe de um pirralho inútil, porque a jovem senhorita aqui está junto com ele. O patriarca saindo fala: fiquem quietos, deixando os anciões em choque. Ele parte para onde nosso prota estava e vemos eles exalando alguma energia má. Abrindo a porta do pavilhão, o patriarca já percebe algo e faz uma referência ao meme antigo. Quem tiver menos de 15 anos não vai lembrar disso aqui, viu? O porquinho tava lá mortinho e a águia tava fazendo um lanchinho e nosso prota tava assistindo isso como se fosse um belo show e sorrindo. O patriarca fica muito sombrio e o ancião atrás dele fala: patriarca! Ele chega perto do nosso prota, respira fundo e fazendo uma reverência chama ele: jovem Lord Yang, jovem Lord Yang. Nosso prota fala: patriarca Lu? O patriarca fala: jovem mestre Yang, você deve saber, mas esse local é... Só que nosso prota já manda ele ficar quietinho.
O patriarca questiona o que há de errado. Apontando nosso prota diz, fica quietinho aí, não atrapalha a refeição da minha águia, sorrindo muito. O velho patriarca suspira para não dar uma porrada no nosso prota e sem graça fala, jovem Lord Yang, não estamos em um lugar bom para conversar. Podemos conversar em outro lugar? Sorrindo ainda encarando o showzinho, nosso prota fala, se tiver algo para me dizer, vou ouvir depois. Agora deixe minha águia terminar sua refeição. E vemos o ancião parando o patriarca que já estava se controlando para não descer a porrada no nosso prota. E ele tenta. Yang cai, jovem mestre Yang, podemos sair agora para conversar? Nosso prota ainda questiona, por que precisamos sair daqui? O patriarca se segura falando, jovem mestre Yang, esse lugar é de cultivo isolado do nosso poderoso mestre da família Lu. Por isso tenho medo de ficar conversando aqui e acabar perturbando a cultivação dela. Nosso prota fica em choque gritando, um poderoso mestre! Fazendo um showzinho. Os três ficam em choque e encara ele, nosso prota olha para um lado para o outro e questiona, qual é o nível de poder dele? O patriarca, já ficando mais irritado, fala, jovem Lord Yang, por favor, leve isso a sério. Só que nessa hora, vemos que o pavilhão ao fundo já abriu suas portas. O patriarca e o ancião fazem reverência e nosso prota os encara. Alguém lá dentro grita, meu jovem, vem aqui dentro para que possamos conversar? Nosso prota encara sorrindo o patriarca que estava com a cara de merda e parte. Vemos o ancião de cabeça baixa e o patriarca irritado bufando. Nosso prota, antes de entrar, para e diz, patriarca Lu, o senhor primeiro. Só que o patriarca, em choque suando frio, fala, jamais ousaria fazer isso, o grande ancião chamou só você deve entrar. Nosso prota entra e vê um velhote meditando em cima de uma cama de jade. Ele fica em choque encarando o ancião e pensa, uma jade refinada, totalmente abismado. O ancião ainda meditando diz, suas intenções estavam tão óbvias que eu poderia dizer que suas ações eram intencionais. Nosso prota sorri falando que ainda tentou ser bastante discreto. Ele senta na frente do ancião, entra em posição de meditação e vemos os anciões curiosos do lado de fora questionando sobre qual era o tipo da conversa, o outro mandando ele ficar calado que queria escutar e o patriarca caladinho tentando escutar também. O ancião fala, o jovem Lorde da família Yang é realmente incrível. Com essa atitude e sua compostura não é algo que a minha família possa aceitar. Nosso prota sorri falando, o senhor é muito educado, a família Liu não é tão ruim assim. O velho questiona, você veio até aqui por causa disso? Sorrindo, nosso prota fala que sim, mas na verdade não eram suas intenções. Ele estava apenas aproveitando uma oportunidade e ri muito. O velhote encarava nosso prota pensativo e questiona, você realmente precisa? Nosso prota o encara falando, sim, preciso com uma certa urgência. O velhote fala, esse velho mestre entende, mesmo entendendo não posso entregar a você. Todo mal desenhado, nosso prota o encara dizendo que entende o senhor. Ele questiona que veio discutir para saber se ele não quer mesmo o oferecer isso. O ancião fala que mesmo que ele seja um jovem lorde da família Yang, esse velho mestre não está disposto a oferecer a cama de jade para ele. Independente do que ofereça, vai ficar desapontado com a resposta. Nosso prota, ainda balançando a cabeça em negação, fala, mas nas palavras do senhor, sinto que você não tem certeza. Bem, enquanto existir um preço que faça o senhor mudar de ideia, só vai depender se eu vou poder pagar o preço ou não. O patriarca continua ouvindo o que aconteceu lá dentro e nessa hora se vira para seu ancião questionando as palavras do nosso prota. Não era sua intenção? E está aproveitando uma oportunidade? Ele quer comprar ou roubar? O ancião questiona. O jovem Lord Yang estava de olho no tesouro do grande ancião? E já lá dentro vemos o grande ancião dizendo que nosso prota não precisava perder tempo. A verdade é que ele convidou para entrar, mas não significa que ele vai vender isso para ele. Nosso prota entende o que ele estava dizendo e também entende que ele não quer vender ou trocar. Então ele diz, mas ainda preciso da sua cama de jade. O patriarca lá fora ouve isso, bufa de raiva e então grita, jovem Lord Yang, a cama de cristal de jade de atributo Yang que o ancião Li usa para ficar sentado é um objeto mais precioso da minha família Lu. Vemos nosso prota rindo enquanto ouvia o patriarca dizendo que não importa quem ele seja, nunca vai sair dali. Nosso prota fala, já que o patriarca Lu deu seu veredito, então não vamos mais falar sobre a cama de cristal de jade. E o grande ancião pensa que mesmo depois disso, esse pirralho ainda continuava tão educado. O patriarca lá fora continua com a cara fechada e nosso prota diz, senhor Si, se você não se importa, o que acha de conversarmos sobre sua situação? O grande ancião aponta para si questionando, minha situação? Ele fala, se o jovem Lord Yang tem algo a dizer, esse velho mestre vai te ouvir. Nosso prota fazendo reverência fala, ótimo, então já peço perdão caso acabe te ofendendo. O senhor Si atingiu o auge do domínio da alma nascente.
E enquanto não encontrar alguém que tenha o mesmo cultivo que você, podemos dizer que ninguém poderá te derrotar. O grande ancião o encara. O prota continua que depois que ele atingiu a barreira de um novo domínio, não importa quais tesouros ou pílulas espirituais ele use, vai ser impossível aumentar seu cultivo. Ao que parece, a única coisa que o ancião pode confiar é em seu conhecimento sobre o dom das artes marciais e suas habilidades. Mas o senhor está sentado nessa cama de jade desde o momento que ele entrou aqui. Diria que já está sentado por meses ou até anos. Nosso prota questiona, cultivando? Acredito eu que não. O ancião fala, o jovem mestre Yang é muito bom com as palavras, mesmo esse velho mestre seja realmente forte e que não possa melhorar o cultivo, ainda posso usar essa cama de jade para ajudar a fortalecer o meu domínio. Nosso prota simplesmente balança a cabeça em negação, falando, não. Senhor Si, você não cultiva nenhuma arte secreta de atributo Yang, então ficar sentado nessa cama de jade de cristal Yang não vai te ajudar em nada. Ficar sentado não está relacionado com seu cultivo. O grande ancião assustado questiona como nosso prota sabia que ele não cultivava nenhuma arte secreta de atributo Yang. Nosso prota não fala nada e fica lá sorrindo. O grande ancião diz, sim, é conforme o jovem Lord Yang falou, ficar sentado nessa cama de jade não está relacionado ao meu cultivo. Nosso prota balança a cabeça falando, então só tem uma resposta para isso. Ficar tanto tempo nessa cama de cristal de jade é para se curar, fazendo um sorrisinho. O ancião encara ele e lá fora vemos o patriarca e os anciões entrando. Nosso prota fala, Senhor Si, mesmo se esforçando tanto para esconder sua áurea, ainda é possível sentir uma fraqueza vinda de você. Além disso, o verdadeiro Ki que está circulando pelos seus meridianos está um pouco estranho. Tem hora que fica agitado e outras horas fica instável. Se eu não estiver errado, os meridianos do Senhor está parcialmente bloqueado, está certo? O velho encara nosso prota e nosso prota continua sorrindo falando, qualquer um que tiver a coragem de dizer isso provavelmente será morto na mesma hora. O ancião contempla e fala, você está correto. Pelo bem da família Lu, não importa se algumas pessoas vão morrer. Nosso prota sorri falando, mas é diferente comigo, certo? Afinal, é impossível para a família Lu até mesmo pensar em me matar. O ancião encara nosso prota por um momento, os patriarcas lá fora e os anciões também. E nosso prota continua, agora que eu sei seu maior segredo da família Lu, o que o senhor vai me oferecer para que eu fique quieto? O ancião fala, não importa que o jovem Lord Yang queira, minha família fará tudo o que conseguir, mas essa cama de cristal de jade Yang ainda não será a sua. Nosso prota pensa que esse grande pedaço de jade refinada é um tesouro de classe espiritual com uma grande quantidade de Ki Yang verdadeiro. O velho deve estar usando ela para curar seus meridianos, então se nosso prota pegar ele vai morrer. Não tem como a família entregar isso. Nosso prota fala, Senhor Si, não tem nenhuma outra condição? O velho fala que existe uma, e nosso prota questiona qual seria. O velho fala que ele precisa de uma pílula espiritual especial. Se ele ajudar esse velho mestre a conseguir, então entregará de bom grado a cama. Nosso prota questiona sobre essa tal pílula espiritual especial. O velho fala que é uma pílula de classe mistério e de grau intermediário para ser mais preciso. Nosso prota pensa que uma pílula dessa classe, nesse mundo existem poucos mestres capazes de refinar esse tipo. Além disso, uma pílula intermediária não custaria milhões? Ele lembra de seu mestre alquimia e pensa que conhece apenas 2 pessoas que fariam essa pílula para ele. E também lembra de sua suposta irmã discípula mais nova / noiva e pensa que Xian Fusheng é o melhor alquimista que existe nesse mundo e consegue refinar pílulas de graça e mistério de grau superior. A sua irmã / noiva mais velha consegue refinar pílulas de classe e mistério de grau inferior. Após tanto treinamento, suas habilidades com certeza melhoraram muito. O grande ancião diz que ainda vai ajudar. A sua família vai ajudar a conseguir os materiais de alquimia. Se ele puder encontrar alguém que possa refinar a pílula, então essa cama de cristal será do nosso prota. Nosso prota questiona, sério? O ancião questiona, esse garoto realmente tem alguma conexão com o grande mestre alquimia? E o ancião fala, dou minha palavra. Sorrindo feito um louco, nosso prota fala, haha, nesse caso vai ficar fácil, o senhor Si vai perder essa cama de jade. O ancião questiona, o jovem Lorde realmente conhece alguém? Nosso prota abaixando a cabeça fala que conhece a pessoa certa. O ancião em dúvidas questiona quem seria o grande mestre que nosso prota conhece. Nosso prota fala que viveu algum tempo na montanha oculta da nuvem do Vale Medicinal, assustando o patriarca e os anciões lá fora. O grande ancião questiona, montanha oculta da nuvem? Xian Fusheng? E nosso prota diz que era correto. O patriarca fala, jovem Lord Yang não está mentindo, certo? Nosso prota fala, por que eu mentiria sobre algo tão importante? O grande ancião fala que não é como se ele não acreditasse no nosso prota, mas o grande mestre Xian parece ter uma aprendiz.
Ela é uma jovem mulher. Além disso, esse velho mestre já foi até a Montanha Oculta da Nuvem há 2 meses atrás, mas não o viu lá. Nosso prota, um pouco mais preocupado com essas palavras, questiona: 2 meses atrás? O capítulo começa com nosso prota ainda continuando sua conversa com o grande ancião sobre o Vale Medicinal. Nosso prota fala que há 2 meses atrás ele tinha saído de lá, estava lutando nas terras do mal da Nuvem Cinzenta e por isso que talvez ele não viu nosso prota lá, mas ele só ficou alguns meses também. Desde que o Senhor Si já foi até a Montanha Oculta da Nuvem, por que não pediu ao grande mestre Xião para ajudá-lo? O grande ancião fala que naquela época o Vale Medicinal estava muito tumultuado, o grande mestre Xião estava muito ocupado e, de acordo com sua discípula, estava estudando algo. Mesmo esse velho mestre tendo o privilégio de subir a Montanha Oculta da Nuvem, não teve a chance de falar com o grande alquimista mestre Xião. Nosso prota, entendendo, questiona se ele falar para o seu mestre refinar essa pílula espiritual, contaria como um acordo cumprido. E o grande ancião fala: você? Ele diz: como você conseguiria fazer o grande mestre Xião ajudar tão facilmente? O patriarca chega falando: jovem Lord Yang, algumas coisas não podem ser ditas só por dizer. E nosso prota, cruzando os braços em desagrado, fala que mesmo que ele não tenha ficado por muito tempo na Montanha da Oculta da Nuvem, fazer um pedido tão pequeno para o grande mestre Xião não vai ser um problema, e o grande ancião ouve isso em choque. Sorrindo, nosso prota fala: essa será sua melhor chance de conseguir a pílula, então pense cuidadosamente antes de tomar sua decisão. O grande ancião fala: esse jovem Lord Yang realmente ficou na Montanha Oculta da Nuvem, então gostaria de fazer algumas perguntas, e nosso prota simplesmente diz: vá em frente. Ele fala: o grande mestre Xião tem uma discípula, o jovem Lord Yang conhece ela? Nosso prota fala: o Sr. Si não perguntou qual era o nome daquela discípula? O velho fala que seu nome parecia ser Dong Gin Yang, a filha mais velha da família Dong. Nosso prota simplesmente fala: já se esqueceu que a família Dong é relacionada com a minha família pelo casamento? Dong Qinyan é minha prima, assustando o grande ancião. O patriarca questiona: então essa pessoa é conhecida pelo jovem mestre Yang? Nosso prota fala: hã? O que? Ainda pergunta? O grande ancião, encarando nosso prota, lembra do mestre dele alquimista, sua prima e nosso prota na frente dele. Sorrindo, nosso prota estava lá de boinha e o patriarca pensa: um discípulo do Xião Funshen. O patriarca, totalmente em pânico, pensa que isso foi totalmente inesperado. Nunca pensou que tem uma conexão entre Yang Kai e Xião Funshen. Tendo um alquimista como professor, mesmo se perder a competição da herança da família Yang, não vai precisar se preocupar com seu destino. O grande ancião fala: esse velho mestre ficou apenas alguns dias na Montanha Oculta da Nuvem e viu de longe um grande mestre Xião estudando graças à jovem Dong. O que exatamente o grande mestre Xião estava estudando tão a sério? E nosso prota fala que era um arranjo espiritual. Então, se agachando, nosso prota fala que o arranjo espiritual era parecido com esse, e o grande ancião presta muita atenção no desenho que nosso prota fazia. Nessa hora, ele se lembra do arranjo que viu na montanha do alquimista e era igualzinho com o que nosso prota estava desenhando. Então ele grita em pânico: isso mesmo, é igualzinho a esse. Nosso prota estava sorrindo após o desenho e o grande ancião fala: jovem Lord Yang, sobre a pílula. Nosso prota corta ele falando: peguem para mim um pincel e um papel, para que eu possa escrever uma carta. E o grande ancião grita: vai rápido, pegue o papel e o pincel. E o patriarca se vira em choque falando: vai rápido. Nessa hora, seu servo some e já aparece entregando para o grande ancião. O grande ancião abre o papel e fala: jovem Lord Yang, por favor, entregando o pincel para nosso prota que sorria. Enquanto nosso prota escrevia a carta, o ancião estava lá paradinho, apreensivo. Nosso prota entrega para ele e o ancião começa a rir muito. Ele se desculpa por ter mostrado algo tão vergonhoso na frente do jovem Lord Yang. E pede por favor que fique mais alguns dias na sua família Lu, enquanto ele vai até a Montanha Oculta da Nuvem. Se o que ele disse for verdade, então essa cama será de nosso prota quando ele voltar. Nosso prota fala que era uma pena, mas isso era impossível. Ele precisa levar essa cama de Jade agora, pois precisa ir quanto antes para a capital central. O velho fala: é uma pílula de classe mistério de grau intermediário, mesmo que o grande mestre refine, não é 100% de certeza que terá sucesso. Se falhar, ainda vou precisar dessa cama de Jade. Nosso prota pensativo fala: nesse caso, teria como você me ajudar a entregar algo para o grande mestre Xião? Com isso, garanto que a pílula será refinada com sucesso. Então ele grita: alguém tem um pingente de Jade que não use, assustando o patriarca. O patriarca e os dois anciãos se encaram e o patriarca questiona: alguém? Será que ninguém? Totalmente em pânico ele fala: o que estão olhando esse pingente de Jade comigo há tantos anos é insubstituível. E o grande ancião fala: me entregue logo.
O patriarca chega entregando a Jade sem graça, falando: jovem Lord Yang, por que precisa do pingente de Jade desse patriarca? Nosso prota, sorrindo, começa a canalizar muita energia em Yang. Então ele bate sua mão sobre a outra, fazendo um grande barulho. O patriarca grita: o que você está fazendo? Em choque, pensando que nosso prota ia danificar. E ele sorri, falando: olhe direito, velhote. Os dois ficam em choque e o grande ancião pensa: como ele conseguiu controlar tanta precisão o seu Ki verdadeiro para criar inscrições no pingente de Jade? Ele não teve muitos problemas, mas isso é algo extremamente difícil. É necessário manipular o Ki verdadeiro de forma gentil para conseguir, pois um pequeno erro levaria ao fracasso. Nosso prota fala: entregue isso para o grande mestre Xian e ele vai refinar a pílula para você. E espera lá de boinha sorrindo enquanto o grande ancião avaliava a Jade. Sorrindo, nosso prota fala que as informações que ele colocou na Jade podem ser lidas apenas uma vez, então vão desaparecer. É melhor ter cuidado com isso. E o ancião pensa: esse garoto é muito esperto. O patriarca fala: grande ancião, este pingente de Jade é muito precioso para mim. Carrego faz muitos anos, me traga de volta. E quando ele olha, o ancião estava totalmente com raiva, olhando para ele, que fica em pânico. Ele se curva, saindo sem graça. O grande ancião fala: esse velho mestre poderia saber quais informações que tem nesse pingente de Jade? Nosso prota diz que era um arranjo espiritual de alquimista, mas é diferente do que ele viu. Entregue ao grande mestre Xian e ele vai saber. O grande ancião fala: você tem certeza que o refinamento dessa pílula não vai falhar? E nosso prota diz que era absoluta. O ancião ainda diz: mas e se? E nosso prota já o corta falando: não existe e se, fazendo o velho suspirar. Nosso prota aponta falando: senhor, é melhor você agir rápido e ir o quanto antes para a montanha oculta da nuvem. Ele fica resoluto falando: sim, farei isso. E então olha para sua cama de Jade, abaixa embaixo dela, pegando um caixote e diz: mesmo não tendo sido fácil encontrar essas ervas, finalmente poderei usá-las. Ele começa a embrulhar muito bem a caixinha de madeira que pegou e se vira para nosso prota. Nessa hora, nosso meninão já tinha levantado sua cama de Jade pura, sorrindo muito e diz: senhor Si, foi um prazer fazer negócio com você. O senhor só balança a cabeça e pensa: agora só posso acreditar que tudo que ele disse é verdade. Nessa hora, o patriarca e o ancião estavam em choque quando olham abismados para nosso prota carregando a cama. Depois disso, o grande ancião passa assustando o patriarca, que fala: isso é... E nosso prota se vira falando: ei, não precisa ficar me vendo sair não, mano. O patriarca e o ancião gritam junto: ancião Si, sobre isso! E o velhote estava lá paradinho. Ele olha resoluto e vemos os dois perdidos enquanto nosso prota sorria. Enquanto ele partia, vemos alguém segurando sua roupa e nosso prota fica sério quando vê o grande ancião. Ele se vira questionando: o que foi? O grande ancião olha para a cama ainda sem graça e fala: jovem Lord Yang, esse velho mestre quer fazer uma última pergunta. Você tem realmente a certeza que o refinamento dessa pílula vai ser um sucesso? Nosso prota fala em choque: ei, se você não tem coragem de acreditar em mim, me devolva logo a carta. Não vou fazer mais negócio de má vontade. Deixando o ancião totalmente em choque, que fala: ótimo, esse velho mestre confia em você. Nosso prota sorri falando: ótimo, então estou indo. E parte, deixando o ancião a ver navios enquanto sua grande joia de Jade era levada em sua frente. Cercado pelo patriarca e os outros anciões, vemos o patriarca falando: senhor Si, você está sendo muito apressado, não? Ele fala: então, o que você sugere que eu deveria fazer? Tenho uma grande oportunidade em minhas mãos. Não posso simplesmente deixar escorrer pelos meus dedos. Ele suspira falando: isso é igual uma batalha de vida ou morte. Só temos uma opção: lutar com todas as forças que temos. Estou partindo, volto daqui a alguns dias. Então vemos ele canalizando energia e sumindo para o infinito e além, deixando o patriarca em choque, que pondera em silêncio. Ele fala: todos vocês escolham alguns homens para observar o jovem mestre Yang e vejam o que ele está fazendo nos próximos dias, mas não deixa que ele descubra. No pátio do nosso prota, vemos os dois guardas e as duas garotas. A loirinha olha pra frente em choque, totalmente perdida, quando grita: meu Deus, o que diabo você fez? Vendo nosso prota carregando a cama. Os guardas falam: jovem Lord Yang. A loirinha questiona: onde você encontrou um pedaço tão grande de jade refinada? E a garotinha de cabelo rosa olhava para a cama. Nosso prota fala que era o tesouro da família Lu, e a garota fala: é tão linda, está quentinho, parece muito confortável para dormir. E vemos as duas brincando na cama. A loirinha pensa: essa jade não é comum. E a de cabelo rosa pensa que um pedaço tão grande de jade refinada é algo muito raro até para a família Yang ter. A família Lu deve ter gastado muito para conseguir essa coisa. O guarda de sangue questiona se isso era um cristal de jade de classe eteral e grau intermediário, assustando as duas garotas. A outra guarda colega fala: classe eteral e grau intermediário?
O grau desse tesouro é alto, hein? Nesse mundo, mesmo entre todos os tesouros de grau mais alto de classe espiritual, o classe intermediária é muito alto. Essa coisa parece ser um grande pedaço de cristal de Jade Yang que demora muito para se formar. É algo com propriedades naturais de cura, mesmo para alguém que não cultiva a arte secreta do atributo Yang. Só de ficar sentado em cima dela cultivando já seria muito benéfico. A garota questiona se tinha certeza que ela é de classe heteral e grau intermediário, e ela balança a cabeça falando que tinha certeza absoluta. A loirinha questiona como nosso prota conseguiu isso, e ele sorri falando que foi fácil. A loirinha questiona se nosso prota realmente conseguiu isso da família Lu, e nosso prota simplesmente diz que sim. Ela diz que se lembra bem que o mestre da alma nascente teve algumas dificuldades no seu avanço, o que causou sérios danos aos Someridianos. O bisavô da família Kyu disse que só existia uma coisa que ajudaria. Era preciso fazer uma cama de cristal de Jade Yang e ficar cultivando em cima dela, pois isso ajudaria em sua recuperação. O patriarca da minha família também disse que se o ancião não encontrasse logo uma cama de Jade, não só seu poder diminuiria, como também poderia acabar morrendo. Se virando, ela fala: Yang Kai, essa não seria a cama de Lucy, certo? E nosso prota fala: você conhece bastante sobre essa cama. A garotinha estava lá se divertindo com a cama e a lourinha questiona: isso realmente é sério? Os dois guardas de sangue questionam que tipo de habilidade de negócios nosso prota usou para conseguir essa cama de Jade. O preço disso é igual à vida de Lucy. Nessa hora, os três estavam em choque questionando: não me diga que ele matou o velhote. Sua guarda fala: jovem lorde, qual é o preço que você pagou para conseguir isso? E seu guarda diz que se não fosse um alto valor, seria quase impossível pegar e sair em segurança. A lourinha fala: isso mesmo, o valor monetário dessa cama de Jade é imensurável, sem contar de sua importância para o Lucy. Nosso prota fala que não foi nada demais, ele só ajudou com uma coisinha e isso foi um agradecimento, deixando a lourinha sem palavras e seus guardas pensando que talvez precisem matar o velho Lucy depois. A lourinha simplesmente diz que seja, depois eu esclareço tudo com Lu Liang. Lembrando do velho idiota patriarca, ela pensa que diferente do nosso prota, ele não tem coragem de responder de forma fria. E nosso prota simplesmente manda ela fazer como quiser. Nessa hora vemos que a garotinha estava se divertindo muito na cama, e nosso prota fala: nós decidimos ficar mais alguns dias por aqui e depois partiremos. Que o Himeng, se não puder esperar, pode ir para a capital central antes. E a lourinha fala que claro que ela poderia esperar com ele. Nessa hora, nosso prota começa a pegar a cama jogando a garotinha longe que ria muito. Ela cai toda boba no chão e a lourinha bufa falando, tentando agir de forma tão misteriosa para nosso prota. O guarda de sangue grita: jovem senhorita Kyu, depois de descobrir o que aconteceu, por favor nos informe. E a garotinha estava indo atrás dela e a lourinha simplesmente diz: sim. Os dois guardas se olham e ele fala: quanto mais tempo passo com o jovem lorde, mais difícil se torna vir atrás dele. E a mulher fala que parece que o jovem lorde era cheio de surpresas. O guarda pensa que quando conheceu o jovem lorde, seu estilo agressivo de coração frio se fizeram sentir como se estivessem no mesmo nível. Sua colega fala que nosso prota e o novo lorde demônio compartilham a mesma base e lembram da loirinha pensando que ela também estava do lado do nosso prota. Eles se lembram que alguns dias atrás, quando tentaram bisbilhotar o treinamento do nosso prota, eles que ficaram muito machucados internamente com o choque da consciência divina e nem afetou nosso prota. E agora ele aparece com um item extremamente valioso das mãos de um mestre do auge da alma nascente sem utilizar muito esforço. Suspirando, eles pensam que desde o momento que encontraram nosso prota até agora, se passou apenas um mês. Em um período tão curto de tempo, mesmo sendo consciente ou inconsciente, ele ao pouco foi afetando e mostrando métodos fazendo os guerreiros de sangue criar respeito por ele. Mesmo sem mencionar a sua família, o jovem lorde parece incomum diferente dos outros. Nessa hora, vemos nosso prota já em cima da cama de Jade meditando muito sua energia Yang. A energia era tão densa que ele suava por todo o seu corpo e pensa que era um sentimento confortável, e a Jade refinada de classe heteral e de grau intermediário é digna de seu nome. Ele vê seu mar de energia Yang se enchendo muito, concentrando muita energia no centro do seu abdômen. 2 dias depois, vemos o jardim. O físico do nosso prota Yang Kai, seus órgãos e todos seus ossos pareciam ter se fortalecido. Vemos nosso prota exalando muita energia, e então ele sorri pensando que quando saiu da caverna maligna só tinha 20 gotas do fluido Yang, mas agora o seu Dantian tem mais de 200 gotas. A quantidade aumentou em 10 vezes. A cama de cristal Yang... Nessa hora, falando da cama, ele fica assustado pensando: o quê? O que aconteceu com a cama de cristal Yang? Pois ela meio que desapareceu.
E então ele cai de cabeça com tudo, fi. Ele se levanta meio sombrio e agarra a única coisa que sobrou. Era meio oval e verde. Ele fica em dúvidas e chama Tufeng e o Xian. E vemos os dois guardas chegando e questionando o que o jovem Lorde deseja. E depois de ver a energia intensa que exalava do nosso prota, eles pensam que depois de não ver ele por 2 dias, ele se tornou mais uma vez forte, tendo avançado pouco tempo. Além disso, não tinha sinais de evolução tão rápida. A mulher pensa que reparando agora para onde foi a cama de cristal mesmo? Nosso prota joga o ovo verde para ele falando, dê uma olhada nessa coisa, consegue descobrir se tem algo diferente com isso? E o velhote começa a canalizar energia Yang em seu olho e fala, minha aptidão com a consciência divina não é tão alta igual a de Xian. É melhor deixar que ela veja. Nosso prota olha para a mulher pensando que não esperava por isso, e pensar que ela tem mais aptidão com consciência divina. Realmente, algumas pessoas têm maior aptidão para evoluir seu poder da alma e consciência divina, mas pensei que Tufeng era essa pessoa. A mulher encarando o ovo de Jade começa a canalizar energia Yang em sua mão e nessa hora a energia explode. Ela se concentra sorrindo e nosso prota encarando isso sorria também. Depois disso ela suspira e fala, Jovem Lorde, dentro dessa Jade é possível sentir o poder de um espírito real. O guarda questiona gritando, um espírito real? Ela fala, isso mesmo, além disso parece que se formou há muito tempo. É possível sentir que esse espírito tem consciência divina capaz de me enganar. O cara em choque grita mais uma vez, esse espírito real tem uma consciência divina, então significa que tem mais de 1000 anos. Nosso prota fala, shh, mandando ele calar a boca. Nessa hora, eles olham em choque e vê que tinha várias pessoas emanando muita energia do mal do lado de fora da casa. Nosso prota percebendo isso, meio que se prepara para uma batalha. Os dois guardas encaram nosso prota que faz um sinal para eles. Nessa hora, os 3 ficam caladinhos se encarando e nosso prota diz, ouvi falar, uma vez que existia um tesouro capaz de criar espíritos reais no passado e que um pedaço de jade refinada tem muita história. E olhando para sua guarda, ele questiona, existe alguma chance de sair um espírito real de dentro dessa jade? Ela fala, sim, mas é uma chance bem pequena de um espírito dentro dessa jade sair. Levaria mais ou menos 10.000 anos e ainda não é certeza que o espírito real vai se formar. Mas quando o espírito real nascer dentro dessa jade, seu valor vai aumentar dezenas de vezes. E o guarda balançando a cabeça concorda. Nosso prota olhando para ela questiona que tipo de uso teria um espírito real. Os dois guardas se olhando pensam, o jovem Lorde sempre mostrou várias coisas interessantes para nós, mas parece que ainda é muito novo quando o assunto é conhecimento e informação. Ele ainda não é melhor que nós. Voltando para o assunto, ela fala, para um espírito real se formar é muito difícil e só ocorre em minas de jade de alta qualidade, se não estou enganada. A cama de cristal de jade da família Lu foi extraída de uma mina de jade de alta qualidade. O cristal de jade Yang dessa mina de alta qualidade que originou a cama provavelmente era o núcleo da mina. E esse pedacinho deve ser o menor pedaço que estava na cama de cristal de jade Yang, e nosso prota concorda. Ela continua que a família Lu deve ter pensado que essa cama de cristal de jade era em essência da mina, mas esse pedaço é o núcleo dessa essência. A energia dentro dele, seu verdadeiro valor é maior do que toda a mina de jade. Lembrando de armas, bestas, um carinha estranho e arco, ela fala. Além disso, a parte mais importante de um espírito real é que ele atinge a consciência divina se for refinado em um artefato. Se um grande mestre terminar esse artefato, ele poderá atingir a classe espiritual. Nosso prota encara ela sério pensando. Artefato de classe espiritual, isso é algo que eu só ouvi em algumas lendas. Xian Fusheng foi a única pessoa que conseguiu refinar pílulas de grau espiritual. Já os artefatos, o maior nível criado foi de classe eteral e são muito poucos, fora que nunca ouvi falar sobre um artefato de nível espiritual. Ela continua falando que parece que nesse mundo a criação de um artefato de classe alta era suprimido por algo, o que fez as pílulas ficarem no top das classificações. Nessa hora vemos que nosso prota se levantou e se virou, chamando a atenção dos guardas que questionam o que aconteceu, jovem lorde? Ele encara os dois sem dizer nada, deixando eles em dúvida, e ele fala, se você dedicar algum tempo a ajudar ele a desenvolver completamente a sua consciência divina, será de grande ajuda no futuro. Isso é o que podemos chamar de uma bênção dos céus. O jovem lorde tem muita sorte, e nosso prota questiona, quanto tempo isso vai precisar? A mulher sorrindo fala que vai ser uns 100 anos no mínimo, mas ela tem quase certeza que vai ser mais. Nosso prota nessa hora em choque pensa num garotinho falando com uma lápide. Vovô, o espírito real de Jade se formou. A garota continua, mas se ele atingir a maturidade, nada nesse mundo vai conseguir pará-lo. Nosso prota é despertado dos seus pensamentos questionando, então é realmente tão poderoso?
A garota segurando a Jade fala que após se formar, se conseguir absorver esse espírito real, o poder do nosso prota vai ganhar um grande impulso, além de fornecer alguns benefícios ou até mesmo uma habilidade que desafiam aos céus. Jovem Lorde, você não deve se apressar. A energia que tem dentro dessa pequena Jade está além da sua imaginação. Se você realmente tentar absorver agora, o resultado não vai ser bom. E nosso prota assustado entende. Entregando a Jade de volta, ela fala: isso aqui é realmente algo muito bom, mas ninguém deve saber. O cara fala: dessa vez a família Lu perdeu algo muito incrível. E a garota, meio que se cobrindo a boca para não rir, fala: aposto que nunca imaginaram que poderia existir um espírito real dentro dessa cama de cristal de Jade. Acho que nem Lu Xi conseguiu descobrir, pois se soubesse nunca entregaria. O guarda bufa falando: a família Lu tem coragem em observar os movimentos do Jovem Lorde. Essas pessoas não são dignas de serem recrutadas. E o Xian e eu já estamos completamente recuperados. Jovem Lorde, quando pretende ir embora daqui? E nosso prota diz que partirão amanhã. Sua guarda fala que isso era ótimo e iria informar a jovem senhorita Kyu. Ela falou que queria viajar com eles. Em outro lugar, vemos um servo falando: Patriarca, o jovem Lord Yang pretende ir embora amanhã, chamando a atenção do patriarca, que bufa. Depois disso, vemos novamente uma festa animada com mulheres dançando e todo mundo junto comendo. Nosso prota sorria, olhando para o ancião que estava bebão, zoando ele, o guarda também. O patriarca já estava bebinho até babando, olhando para um pergaminho. Seu guarda comia feito louco e a guarda pensava: parece que a família Lu continua não acreditando no potencial do jovem Lorde. E nosso prota estava bebendo à vontade e comendo. Vemos ele até desmaiando em cima do guarda e o grande ancião falando: o jovem Lord Yang está bêbado, levem ele para descansar. A guarda fala assim e vemos ela apanhando nosso prota e o guarda, enquanto o nosso meninão quase vomitava. E o guarda falando: eu quero beber mais um pouco, eu tô bem. E ela amaldiçoava esses malditos bêbados. O grande ancião reflete que pensou que nosso prota fosse falar sobre o recrutamento, mas se ele realmente falasse, não saberia como responder. No dia seguinte, vemos o patriarca já falando: jovem Lord Yang, tem uma viagem segura até a capital central e lembre-se de levar a competição da herança a sério. Sorrindo, ele fala: como o jovem Lord Yang honrou minha família Liu com sua visita, nós desejamos entregar um pouco de prata como sinal de amizade. E então, espera que nosso prota aceite de bom grado e vemos um criado entregando as pratas e os dois guardas meio que sério por isso. Será que vai rolar alguma tretinha aqui? Eu já tô puto com essa família, viu? Este capítulo começa com nosso prota em seu cavalo e seus dois guardas olhando para trás. Ele quebra o gelo falando: já que o patriarca Lu deseja me dar esse presente, não tenho razões para recusar. Ele diz: Tu Feng, pode aceitar, e seu guarda concorda. O patriarca, se curvando, diz: a família Lu vai torcer para que o jovem Lorde tenha glória em seu futuro e vença a competição da herança. Nosso prota nem perde muito tempo, já dá a ordem para o cavalo e fala: terei em mente as palavras do patriarca, e sua guarda também se despede. A loirinha entra na conversa dizendo: Lu Liang, é uma pena, mas dessa vez você fez a escolha errada. O patriarca levanta sua mão, mas já era tarde demais, pois o grupo do nosso prota já estava longe. Ele questiona aos seus anciões: eu fiz a escolha errada? E pensa: mesmo que você seja a jovem senhorita da família Kyu, no final ainda é muito jovem. Quando o assunto é estratégia, você não pode se comparar com esse velho. No final, será provado que minha decisão estava certa. Sabe de nada, velhote inocente. Algum tempo depois, vemos o grupinho continuando seu caminho a toda velocidade. O guarda Tu Feng olha para a loirinha que percebe questionando: se você tem algo a dizer, então fale. Ele fala: jovem senhorita Kyu, o que você escutar de mim agora faça de conta que nunca ouviu. Então, falando para o nosso prota, ele diz: jovem lorde, contei as pratas e Lu Liang só deu 3 milhões. Ele não foi um pouco desrespeitoso? Nosso prota se vira questionando: quanto você queria que ele desse? O guarda diz: a família Lu é uma família de primeira categoria. 3 milhões é igual a nada. Mal dá para comprar algumas pílulas boas ou um artefato. Dar esses 3 milhões foi apenas para desrespeitar o jovem lorde, e sua colega fala: tem razão. Se fosse para insultar, era melhor nem ter aparecido. Só que nosso prota estava relaxado falando: mais 3 milhões de pratas não são zero. No momento não tenho nenhuma prata comigo, então esses 3 milhões serão muito úteis. Tu Feng fala: parece realmente bastante a se levar em conta que durante a competição da herança o dinheiro é o recurso mais útil. Lu Liang sabia disso e deu um pouco. Se não fosse pelo relacionamento com a família da jovem senhorita Kyu, teria feito ele engolir todas essas moedas de pratas. A loirinha suspirando fala: Lu Liang foi muito burro dessa vez, mas a culpa não é toda dele. Ainda mais com o jovem lorde agindo sem se importar.
A guarda com raiva fala: Jovem senhorita Kyu, o que você quer dizer com isso? Como pode culpar nosso jovem lorde? A loirinha olhando para nosso prota diz: por que você não pergunta para ele? A forma que ele agiu na família Lu nos últimos dias é a prova disso. Ela questiona: ei, você está ciente do que fez? Por que agiu daquela forma após eu ter criado uma grande oportunidade para você? E nosso prota nem se importava com a pergunta. Ela grita: ei, eu tô te fazendo uma pergunta, você falou que queria fazer aliados, mas no final acabou aumentando o número de inimigos. Se continuar agindo assim, logo vai estar cercado. Sorrindo, nosso prota fala: um aliado? Alguém que só se importa com o que vai ganhar não é qualificado para ser meu aliado. A loirinha fala: onde você encontrará aliados que não se importam com o que vão ganhar? Não acha que está sendo muito ingênuo? Nosso prota sorrindo diz que seria muito demorado explicar. Então, o melhor jeito para dizer isso e resolver tudo era dizer que não era da conta dela. Ela grita: só espere até eu chegar na capital central, vou me juntar a outro jovem lorde da família Yang só para derrotar você. A guarda do nosso prota fala: jovem senhorita Kyu, tenha cuidado com o que fala. Nosso prota diz: você pode tentar, só não me venha culpar depois de destruir toda a sua família, assustando ela, que fica em choque, e a guarda dele simplesmente suspira pelos dois. A guarda ainda tenta chamar ela falando: jovem senhorita Kyu, só que vemos a loirinha totalmente maliciosa sorrindo muito. Ela fala: Yang Kai, seja honesto comigo, além daquela mulher diabólica, você tem mais conexões ou aliados? E nosso prota sorri muito falando: nenhum, sou apenas um lobinho solitário. Ele parte a toda velocidade fazendo a loirinha gritar: o quê? E grita: eu devo ser uma idiota por continuar acreditando em você. Depois disso, vemos que a viagem correu de boa, um lindo céu, a águia voando, uma linda montanha banhada pelo mar, o guarda Tu Feng falando: estamos quase chegando, só precisamos atravessar o rio Lan e passar pela província de Feng que chegaremos à capital central. O que você acha de deixar os cavalos corta-céu descansar? Está correndo faz 3 dias sem parar. A garotinha fala: nós podemos voar, mas os cavalos não, vamos precisar encontrar um barco. Nessa hora, o guarda de sangue parte voando gritando: jovem lorde, fique descansando enquanto eu vou procurar um barco para cruzarmos o rio. Algum tempo depois, vemos a mulher de guarda quando alguém grita: estou chegando! E vemos o guardinha chegando com um veleiro, filho. Todo mundo fica rindo pra ele lá de cima da montanha e vemos um carinha falando: grande guerreiro, por que não me disse também que tinha 5 cavalos? E Tu Feng nem responde sorrindo. Ele se vira falando: e daí que temos cavalos, tem algum problema? E o carinha sem graça fala: não, 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 só vai precisar pagar um pouquinho mais se quiser levar esses cavalos junto pro outro lado do rio. Tu Feng dá uma bufada e fala: tá bom, sem problemas. O velhote fala: se o grande guerreiro está dizendo, não tem problemas, pode subir. Algum tempo depois, eles já estavam atravessando um rio e alguém fala: nunca andei de barco antes. A maneira como tudo balança, só de ficar em pé por um período de tempo, tenho certeza que vou me sentir enjoada. Tu Feng fala: concordo, ganhar a vida nesse rio não é muito fácil. Temos as duas garotas sorrindo lá, e Tu Feng vira para o velhinho dizendo: ei, se já é difícil nesse rio, imagine um oceano sem fim. Senhor, você já navegou no oceano antes? E o velho fala: esse velho passou toda a sua vida navegando pelo rio Lan, não tem como visitar o oceano. Ele completa, dizendo que mesmo nunca tendo visto, já ouviu dizer que os barcos que navegam por lá são muito grandes e poderosos, com alguns chegando a ter 1000 metros. Esses barcos, mesmo em um oceano agitado, são muito estáveis. Mesmo se deixar um copo de água sobre a mesa, nunca vai cair uma única gota. Nosso prota fala: velhote, a forma como o senhor usa o remo está errada. Pessoas que vivem remando sincronizam o ritmo de remar com a própria respiração. Ainda mais em um rio tão grande, onde possui correntezas que são resistentes. Se não fizer isso, vai gastar o dobro de esforço ao remar, além de aguentar menos. Então ele questiona: como você viveu toda a sua vida nesse rio e ainda não entende algo tão simples? O cara sorrindo fala: o que exatamente esse garotinho quer dizer? Nosso prota não responde sua pergunta e simplesmente sorria. O velhote fica meio irritado, nosso prota encara ele e completa: além disso, se você viveu sempre aqui, qual peixe faz parte da sua refeição diária? Não, porque não sinto o cheiro de peixe vindo de você? E começa a sorrir muito. Então ele termina: velhote, você não é daqui, certo? E nessa hora vemos alguém atacando vindo do fundo da água, enquanto os dois guardas de sangue partiam para finalizar o velho. A guarda vendo o ataque para rapidamente e vemos a águia ao céu, enquanto o barco é cercado por vários cultivadores que saem de dentro da água aos montes.
Vendo isso, nosso prota grita: tenham cuidado, precisamos ir para a terra firme, e pula. Só que enquanto estava no ar, já toma um golpe e cai de novo no barco e todos gritam por ele. Ele olha para trás com raiva e vê vários cultivadores voando. Nessa hora, vemos que um redemoinho se formou em volta do lago e ele simplesmente afunda sem deixar vestígios. No fundo do lago, nosso prota vê que tem vários cultivadores lá em cima ainda. Ele pensa: Tu Feng e Tang Yuxin foram arrastados para o fundo e estão lutando contra 3 oponentes que estão na 8ª camada, 7ª camada e 5ª camada do domínio da alma nascente. Eles vão levar algum tempo para matá-los. Nessa hora ele percebe um cultivador vindo atrás dele com um sorriso maquiavélico e simplesmente desvia do ataque. Depois disso, ele continua nadando pelo lago e então algo chama sua atenção quando ele vê a loirinha e a garotinha de cabelo rosa tentando sair da água. Olhando para as duas, ele tem certeza que essa emboscada na verdade era para tirar sua vida. Ele sai rapidamente da água, para na margem e não percebe que tinha um cultivador em suas costas. Nessa hora ele se vira com tudo percebendo o ataque e sua águia rapidamente já o protege lançando um meteoro de Pégasus no maldito fi. O carinha ainda tenta amaldiçoar nosso prota, mas já foi de comes e bebes e nosso garotão desviando do ataque salta para a outra margem. Vemos vários cultivadores do alto procurando nosso prota com raiva. Nessa hora, alguém grita: Yang Kai, vamos te ajudar! Era a garotinha e a loirinha. O cara que parecia ser o líder simplesmente grita descendo para atacar. Atrapalhem elas, mas não as matem! E seu subordinado concorda. Eles partem para cima das duas garotas sorrindo, enquanto outros dois vão para cima do nosso prota. A loirinha fala: o objetivo deles é Yang Kai, então vamos apenas impedir e ajudar. Não se segure e aproveite que eles não vão tentar nos matar. E sua colega fala assim. Os dois guardas de sangue rapidamente saem da água e já param na frente de 4 outros cultivadores e começam uma batalha também. Tu Feng questiona: quem são vocês? Vocês vão atacar a família Yang da capital central? O figurante sorrindo fala: só estamos atacando porque vocês são da família Yang. Sua família Yang é sempre tão arrogante e nunca se importa com os outros, mas quero ver como sua família Yang vai sobreviver depois que matarmos todos os pirralhos da competição. A guarda ao lado ouvindo isso irritada fala: vou ajudar o jovem Lorde enquanto você mata eles. Nessa hora ela se vê cercada pelo outro lado também. O cara partia pra cima dele e desfere um super ataque mandando ela longe. E Tu Feng grita: Yu Xian, use aquilo, precisamos nos apressar, defendendo dos outros 3. Ela grita: deixe comigo, e então vemos uma névoa ou então uma grande energia se espalhando e os figurantes questionando: o que estava acontecendo? Essa névoa barra energia que eu ainda não sei densa cobre todo o mapa e os figurantes questionam: maldição, não consigo ver nada. Eles olham para trás assustados e um deles fala: o que vamos fazer? Devemos sair dessa neblina ou vamos continuar procurando por eles? O que parecia ser o líder, vendo a névoa ficar mais densa, fala: eles estão usando o sangue do tirano furioso. E então grita amaldiçoando: merda! Esses guerreiros de sangue da família Yang são malucos, rápido, parem eles! Nessa hora, eles ficam assustados quando Tu Feng ria muito falando: com essa habilidade, nosso domínio não muda. E vemos os dois totalmente bolados transformados em Super Saiyajin, filhão! Então ele completa falando: mas nosso sangue faz nosso poder aumentar de 2 a 3 vezes. Além disso, nossa resistência é muito aprimorada. Só aceitem a morte de vocês, será muito dolorosa. Todos eles amaldiçoam, gritando: maldição, todos vocês saiam dessa neblina. A mulher fala: querendo fugir agora? Continue sonhando, já prendendo os caras na névoa. E então um deles grita: vão rápido! E então, olhando para baixo, eles descobrem onde nosso prota estava, faz um Kamehameha na sua mão e arremessa com tudo em cima do nosso garotão, que toma um ataque em cheio e cai na margem do rio. Nessa hora, sem a névoa, eles olham resoluto e vemos nosso prota sem vida em seus olhos no chão. Eles pousam e então olham para nosso prota sorrindo. Um deles fala: este é um dos jovens lords da família Yang, questionando. O outro responde: ele é bem fraquinho, não? Eu pensando que teríamos que nos esforçar mais, mas foi bem fácil. Infelizmente para ele, que ainda está no domínio do fundamento puro, não passou de uma presa para nós. O outro diz: você está subestimando a família Yang, esse garoto agora só é fraco porque ainda é muito jovem. Quando crescer vai ficar no mesmo nível que você, e tu nunca mais conseguirá vencer. O líder do grupo grita: parem de falar bobagens e matem ele logo antes que apareça alguém para ajudar. O carinha saca sua espada de energia falando: certo, parece que eu terei o prazer de matar ele. Pisa no nosso prota
coloca sua espada em seu pescoço e sorrindo ia finalizar o golpe, quando o nosso prota abre seu olho exalando muita energia maligna, fi. Essa energia entra dentro da cabeça do figurante e nessa hora vemos um Suzano maligno demoníaco atrás dele. O carinha vendo isso grita, o quê? Totalmente assustado, e nosso prota acena com a mão e vemos aquelas teias de energia maligna pegando todos os figurantes que começam a cair chorando, lamentando, tendo alucinações, enquanto nosso prota já finaliza um, joga ele longe como se fosse o lixo, pula para cima de outros dois, segura suas cabeças e ria muito maliciosamente. Ele debocha ainda com esse sorrisinho do figurante, enquanto o líder deles pensa, impossível, tenho certeza que minha habilidade da alma acertou ele, como ele está ileso. Totalmente irritado com sangue nos olhos, literalmente ele grita, pirralho, você está brincando com fogo. Nosso prota sorri bufando, agora a culpa é minha? Foram vocês que me emboscaram só porque estou no domínio mais alto e agora que deu errado, não quer que eu te mate? Pare de falar bobagem, filhão. O figurante fica em choque gritando, isso mesmo, todos os malditos da família Yang são assim, um mais arrogante que o outro, mas isso não importa porque o seu destino é morrer hoje. Nosso prota debocha falando, você não é forte o suficiente, e ele diz, mesmo que você seja da família Yang, é melhor tomar cuidado, estou no domínio da alma nascente. Nosso prota nessa hora sorrindo como uma Ashura da morte diz, um mestre da alma nascente? Vai se lascar, acabei de matar na sua frente o seu amiguinho que também estava na alma nascente, deixando o figurante pianinho sem palavras. Nosso prota debochando diz, não só seu amiguinho, mas também você já vai de comes e bebes. Infelizmente, mesmo que você tenha talento, não conhece o verdadeiro poder de uma alma nascente. Seus poderes são um pouco fracos. Parece até que ainda não está cultivando, senão eu nunca estaria ileso agora. Mesmo que você tenha mais aptidão em usar suas habilidades da alma, isso não importa, pois minha energia espiritual é mais forte que a sua. E o figurante ouvindo isso grita, que absurdo, isso é impossível, mas já se vê totalmente rodeado pelaquela energia maligna e a Beast Souls do nosso prota já estava ferozmente indo para cima deles. Nosso prota sorrindo, saca sua espada indo para cima e vemos que ele estava usando, parece a técnica do nosso rei do deboche, cerejeira da espada lá, sei lá. O figurante só vê as pétalas, nosso prota tem até seu traço modificado muito malicioso enquanto o figurante gritava desesperado e as duas bestas também completavam o ataque. O figurante até tenta desviar, mas a Beast Soul do nosso prota já estava em cima dele, e depois as pétalas de rosa, sei lá, de lótus também já foram. Ele fica em choque, toma um ataque em cheio, grita muito se transformando em Super Saiyajin, expelindo todos os ataques do nosso prota, tenta desviar mais rapidamente e quando ele olha, nosso prota já estava concentrado nele. Nosso prota vê que não estava conseguindo matar ele rapidamente e o figurante estava quase escapando. O figurante pensava, os membros da família Yang são realmente fortes, além disso, esse pirralho tem a capacidade de combate que está além de alguém da sétima camada do fundamento puro. Ele só consegue usar parte da sua consciência divina, e ainda não abriu o mar do conhecimento, então deve acabar usando pílulas para se aguentar. Se eu conseguir resistir à habilidade de alma dele, não vai passar de um cultivador normal, e eu serei capaz de matá-lo. Nosso prota bufa combatendo o ataque do figurante de frente, os dois se afastam, e o figurante começa a concentrar energia para seu próximo ataque dizendo, quero ver você sair vivo disso. Vemos que o ataque dele foi muito forte para nosso prota que sua mão tremia. Nosso prota vê o ataque dele vindo em choque e então toma um relâmpago Martinhos na cara, filho. O relâmpago começa a percorrer todo o seu corpo, ele se aguenta, se reveste com energia maligna e vemos uma cúpula de energia maligna protegendo nosso prota, que simplesmente começa a canalizar energia em sua testa e vemos a famosa espada Ashura aparecendo. Ele simplesmente balança sua espada jogando as pétalas de rosa, sei lá, de lótus para cima do figurante, que nessa hora tira um martelo no meio do raio, tá copiando o Tang-san aqui, mano. Os raios começam a convergir para cima do nosso prota, mas ele estava tão distraído que não viu as bestas do nosso prota do Beast Soul atacando ele. O figurante pensa, nada bom, demorei demais tentando matar esse pirralho de merda. Nessa hora, alguém fala atrás dele, opa, mais um pra morrer? Ele se vira totalmente assustado pensando, droga, parece que dessa vez nós falhamos. Quando vê o guarda de sangue totalmente blindão, usando sua habilidade do sangue do tirano furioso, e todos os figurantes atrás dele em choque. Tu Feng fala, Yuxion, eu cuido desses vermes, vai ajudar o jovem Lorde?
e vemos nosso prota encarando o figurante que estava em choque lá pensando, preciso fugir daqui. Ele ataca nosso prota com o Kamehameha que se defende e quando nosso prota olha para ele, ele já sumiu. A guarda chega gritando, Jovem Lorde, você está bem? Nosso prota aponta farando, capture esse merda, e ela concorda e some instantaneamente. Nessa hora vemos ela ao longe gritando, não vai fugir! E já vemos ela arrastando o figurante de 4 para cima do nosso prota, que tremia olhando para a cara sem emoções do nosso meninão. Vemos o figurante de 4 todo mal desenhado em choque, enquanto a guarda falava, Jovem Lorde, já selei o ki dele. O figurante no chão grita, Jovem Lorde Yang, você não vai conseguir nenhuma informação de mim? Nosso prota ri como se fosse o Febronho e diz, mas eu disse que queria alguma informação, deixando ele em pânico. Nosso prota simplesmente faz um arco com sua espada Ashura que o sangue alastra, o figurante foi de comes e bebes e só vemos o sangue no chão. Nessa hora nosso prota diz, aqueles que descobrem os meus segredos, se não são meus aliados, são pessoas mortas, fazendo a guarda dele começar a tremer toda de medo, filho. Nosso prota vira pra ela sorrindo e fala, nós terminamos por aqui, beleza? Vai lá ajudar as duas garotas e ela balança a cabeça rapidamente. Nessa hora, vemos a loirinha e a de cabelo rosa espancando os figurantes lá. E o figurante de cabelo comprido atrás que ia atacar a garota de cabelo rosa percebe nessa hora a chegada da guarda exalando muita energia e já toma um chega pra lá. Ela chega questionando, vocês duas estão bem? E elas balançam a cabeça e a de cabelo rosa toda coradinha fala, a irmã Tangyu é tão forte. Nessa hora, alguém grita, alguns insetos estão tentando fugir, chamando a atenção de todas, e era Tu Feng falando, hã? Depois de nos atacar, resolvem fugir com o rabinho entre as pernas? Ele parte a toda velocidade gritando, protejam o Jovem Lorde, vou pegar aqueles figurantes que estão fugindo. A guarda bufando chama as duas para se juntar com o nosso prota que concordam. Chegando lá, elas duas se assustam vendo simplesmente a sombra dele perto da margem. Toda coradinha as duas falam, Yang Kai, que estava sorrindo para ela. A loirinha toda feliz fala, estávamos com algumas dificuldades, mas por sorte a irmã Tangyu estava lá, e a de trás concorda. Ela então questiona, você não está machucado depois de ter sido atingido? Caiu com tanta força no chão? E sua guarda também questiona se ele realmente não estava ferido, e nosso prota como se não fosse nada só balança a cabeça em negação, e a loirinha simplesmente fala, está cada vez mais difícil de ver através de você, e eu aqui toda preocupada. Sua guarda olha pro nosso prota pensando, mesmo que já estejam mortos, esses três tinham uma cultivação maior do que a do Jovem Lorde, tanto que um deles já estava na alma nascente. Mesmo assim, o Jovem Lorde matou ele sem precisar de ajuda, sem contar que ainda conseguiu lutar contra alguém na terceira camada da alma nascente. Nosso prota, tirando ela dos seus pensamentos, fala, estou bem, já disse. Mas e você, Yu Xian, como está? Toda sem graça, coradinha, ela fala, não foi nada, eu estou bem, não precisa se preocupar. Ela fala, é sério, o Jovem Lorde não precisa ficar preocupado comigo e pensa que ela e Tu Feng poderiam facilmente derrotar os inimigos ou até mais matá-los sem se machucar, mas não conseguiriam manter nosso prota em segurança. Nessa hora, vemos o guarda voltando trazendo os figurantes agarrados pelo cabelo e alguém grita, ei, parece que Tu Feng voltou. Ele joga os caras como se fosse bosta falando, figurantes idiotas cometeram suicídio para me segurar enquanto um deles escapava. Sua colega guarda questiona, todos os seus aliados já foram mortos, e nosso prota sorrindo fala, interessante, aqueles que estão por trás desses ataques são espertos. Tu Feng espremendo um carinha no chão pensa, se não fosse pelo Jovem Lorde perceber que tinha algo errado, o resultado poderia ser diferente. Mesmo com 2 guerreiros de sangue protegendo, um Lorde quase foi morto. Se essa notícia for divulgada, o salão dos guerreiros de sangue teria problemas. Sem contar que nós dois seríamos punidos, podemos até mesmo ter que destruir nosso cultivo como um pedido de desculpas. Tu Feng fala que os únicos que sabiam o caminho que o Jovem Lorde estava seguindo era a família Lu. A lourinha com raiva fala que Lu Liang não cometeria um erro tão ridículo desses, e Tu Feng se virando fala que talvez Lu Liang não, mas isso não significa que outro membro da família Lu não faria, deixando ela assustada e nosso prota de boa olhando para sua águia que estava voando. Olhando para cima ele fala, a família Lu não é responsável por isso, acredito que a águia no céu denunciou nossa posição e fomos descuidados. A guarda fala, esses malditos atrevidos. Nosso prota encara Tu Feng dizendo, por tantos anos ninguém nunca se atreveu a tentar algo contra os descendentes da família Yang. Por isso é nossa culpa não ter previsto que isso poderia acontecer. Parece que precisamos pensar no que fazer para que não se repita novamente.
Nosso prota, olhando para a loirinha, diz que mesmo que esses acontecimentos não estejam relacionados com a família Kyu, espera que os acontecimentos não cheguem aos ouvidos de Lu Liang, principalmente através de qualquer um dali. É melhor que a família Kyu transmita essas informações para ele. Esse capítulo já começa com a loirinha irritada pelo que o nosso prota disse anteriormente, dizendo: "O que você disse? Como pode ter pensado em tal coisa? Você é muito assustador. Mesmo que eles tiveram mandado fazer isso, você não precisa ser tão brutal assim." Nosso prota bufa falando: "É culpa deles. Não é como se eles não aguentassem nada. Isso vai ser apenas uma pequena lição." A de cabelo rosa questiona: "Irmã mais velha que o, do que você está falando?" Olhando para os dois guardas que a encaravam, ela sorri dizendo: "Eu disse para vocês que o jovem Lord Yang é alguém que busca vingança pelos menores motivos. Vocês ainda não entenderam?" Sem mais o que fazer, ela fala: "Meu Deus, mesmo que esse incidente não tenha relação com a família Lu, ainda mais que o Yang Kai só deu uma parada lá, se a notícia sobre esse ataque chegasse aos ouvidos de Lu Liang, como você acha que ele iria reagir?" Tu Feng fala: "O Lu Liang com toda certeza ficará em pânico, temendo que o jovem Lorde acredite que foi ele quem deixou vazar a informação de sua localização." E sua guarda fala: "Para provar sua inocência, Lu Liang deve ir até a capital para se defender e mostrar que o jovem Lorde que não teve culpa. Como ele precisará esclarecer o ocorrido, vai levar alguns presentes generosos." A loirinha, ainda irritado, fala: "Além disso, se a mensagem do ataque for passada a ele pela minha família, Lu Liang vai pensar que eu ou a família Kyu vai julgar a situação. E esse jovem lorde de vocês não está preocupado com nada, deixando a situação piorar para aproveitar a oportunidade de conseguir mais recursos. Depois de passarmos por um perigo contra as nossas vidas, a maioria das pessoas ficaria em xeque e seus únicos pensamentos seriam algo como: que bom que eu estou vivo." E vemos o guardinha e a sua colega pensando que isso era verdade. Mas nosso prota tava com a carinha de poker face, fi. A loirinha continua dizendo que nosso prota é uma pessoa completamente diferente. Não só se manteve calmo, como também pensou imediatamente em uma maneira de se beneficiar da situação. Na verdade, a sua reação foi bem rápida. A guarda pensa que mesmo que Lu Liang entenda tudo o que aconteceu aqui, ele ainda não teria escolha a não ser aceitar essa derrota. Afinal, onde o jovem Lorde ficou antes de seguir o rumo para a capital central? Na família dele. Nosso prota fala: "Diga a Lu Liang que ele não vai precisar me ver, só enviar algumas coisas para a capital já está bom. Vamos sair daqui primeiro." E vemos eles voando, e nessa hora nosso prota percebe algo e fala: "Ali parece ser um bom lugar para descansar." Algum tempo depois, vemos ele em uma clareira, já era noite, eles assavam alguma coisinha em volta de uma fogueira, a garota de cabelo rosa comia felizmente, e os dois guardas estavam descansando e nosso prota encarava eles de cabeça baixa. Quebrando o silêncio, ele fala: "Você não precisa se sentir culpada, a emboscada de hoje não me tinha como alvo." A guarda sem graça tenta falar algo, mas nosso prota já impede, dizendo que não estava dizendo isso para confortar ela. As intenções eram realmente contra mim, mas eles aprenderam sobre nosso caminho há alguns dias atrás, então decidiram fazer uma emboscada no rio, porque sabiam que se quisesse atravessar, teriam que encontrar o barco que criaria oportunidades perfeitas para ele. Mesmo que aquelas pessoas fossem fortes, enquanto me perseguiam, não senti nenhum ódio contra mim. O que posso dizer é que não tinha nenhum ressentimento ou quiseram me matar. Tu Feng que fala que além disso, quando estávamos lutando, o inimigo deixou escapar que estavam atrás das descendentes da família Yang. Sorrindo, nosso prota fala que era isso mesmo. O que facilitou foi que dessa vez, eles não me reconheceram no começo. Se fosse qualquer outro descendente da família Yang, eles provavelmente já estariam mortos. Os dois guardas suspiram aliviados e Tu Feng fala que felizmente estavam acompanhando Yang Kai. Se fosse qualquer outro jovem lorde da família Yang, com a quantidade de assassinos e seus poderes, não teriam como sobreviver. Nosso prota questiona nessa hora: "Vocês notaram a distribuição do poder deles?" Tu Feng questiona: "A distribuição do poder deles?" Nosso prota fala: "Exatamente. Notou que eles tinham uma primeira, terceira, quinta, sétima e oitava camada da alma nascente? Sem contar que todos os restos dele eram cultivadores no fundamento puro, uma distribuição bem comum dos mestres das almas nascentes. Não notaram nada de estranho nisso?" Os quatro, percebendo, gritam: "Existem lacunas!" Nosso prota fala: "Pense, os mestres de qualquer seita sempre são distribuídos por camadas abaixo até o mais forte. Como eles tinham um mestre na sétima camada da alma nascente, com toda certeza teria junto 2 ou 4 mestres da sexta camada acompanhando. Para uma missão tão importante, igual o assassinato de um descendente da família Yang, deveria ter em mente que tentar fazer algo contra a família Yang fará com que a família mande reforços para ajudar." Enquanto lutava contra eles, notou se usavam alguma técnica ou habilidade que seja ligada a uma família da seita importante?
Tu Feng fala que essas pessoas foram muito cautelosas e não usaram habilidades marciais únicas. Deveriam estar preocupados para que não fosse descoberto suas origens, porém, senti que não estavam muito familiarizados entre eles, pois nenhum ataque foi coordenado e não tinham uma cooperação muito boa. Nosso prota diz que se não tiver errado, eles vieram de lugares diferentes, pois nosso continente ninguém teria coragem de desafiar a família Yang. Sua guarda em choque questiona, o que o jovem Lorde quer dizer com isso? Sorrindo, nosso prota fala que essas pessoas vieram de vários lugares, e então alguém formou parceria com seus líderes, que mandou alguns mestres para ajudar. Eles ficaram observando os movimentos da águia, planejando nossos movimentos, e então montaram uma emboscada no lugar onde estariam mais vulneráveis. A loirinha balança a cabeça e fala que se for realmente esse caso, teria explicação do motivo de não terem dividido corretamente. Nosso prota fala que como vieram mestres com forças diferentes, diria que é impossível ser só isso, o poder deles deve ter bem mais. Assustando os dois guardas, que fala, você está dizendo que eles ainda têm uma força maior? Nosso prota fala, não, a emboscada nesse local foi feita apenas por aquelas pessoas, enquanto os outros que foram atrás dos outros jovens lords. Tu Feng, percebendo isso, fica contemplativo e a guarda fica em choque assustada. Nosso prota sorrindo fala, parece que a jornada dos nossos irmãos não vai ser tão pacífica assim. Afinal, eles já disseram que tem como alvo todos os descendentes da família Yang. Os três olham para nosso prota pensando que se for certo o que ele disse, eles planejaram tudo dessa vez. Vários mestres de outros lugares dividiram em grupos para rastrear os jovens lords da família Yang e poder matá-los antes de retornarem à capital central. Com a águia de penas douradas sobrevoando a cabeça de cada jovem lorde da família Yang, é quase igual ter uma luz no fim do túnel para te guiar. Dessa vez contra o jovem Lorde Yang e Kai não tiveram sucesso, mas e contra os outros jovens lords? Será que alguns vão realmente ser mortos durante o caminho de casa? Nosso prota fala que para planejar algo tão ousado, quem está por trás disso é corajoso, além de muito extraordinário. A loirinha diz que a família do nosso prota ofendeu muitas pessoas. A culpa é deles mesmo disso está acontecendo e nosso prota balança a cabeça, dizendo, mas ainda não está certo que seja um inimigo. O impacto da competição da herança é muito grande. Levantando ele completa, logo a família vai dizer que isso não é algo no qual precisamos nos preocupar. Nosso prota fala, Tu Feng e o Xian, venha comigo, assustando os guardas que levantam rapidamente falando, sim, jovem lorde. Vendo isso, a loirinha curiosa fala, nossa, tão misterioso. Depois disso, vemos nosso prota mais ao fundo da floresta, parando, encarando seus guardas que pensavam, será que o jovem lorde vai nos repreender aqui pelo que aconteceu? Ele questiona como estão seus machucados, assustando os dois. Tu Feng sem graça diz que não tem ferimentos graves, mas está com a vitalidade baixa e da forma que está, só consegue usar 60% do seu poder total. E o Xian está em condições melhores que a dele, mas ela sofreu alguns danos internos, para nos recuperar completamente vai demorar alguns dias. Sem graça, ele diz que nosso prota não precisava se preocupar. Mesmo que custe sua vida, ele vai escoltar nosso prota em segurança até sua família, e a sua colega fala que durante o restante do caminho, vai ficar mais alerta e depois que retornados para a capital, vai assumir a responsabilidade por esse erro. Nosso prota nem dá muita ideia para isso, como se não fosse nada demais, tira 2 pílulas e fala, cada um de vocês, pegue uma pílula e tome imediatamente, fazendo os dois se olharem, pegarem a pilha e engolirem. Eles pensam que parecem ser pílulas comuns de classe terra de grau superior. Mas por que o jovem Lorde nos deu essas pílulas para recuperação? Sorrindo, nosso garotão fala, ainda preciso de vocês caso encontremos outro perigo. Durante o resto do caminho de volta, quero que vocês dois ao meu lado, então isso é para que consigam se recuperar mais alto. E os dois pensam, são pílulas de classe terra de grau superior, então como elas vão nos ajudar na recuperação? O que o jovem Lorde está tentando dizer com essas palavras? Nosso prota fala, após voltarmos para a fogueira, meditem e absorvam os efeitos medicinais da pílula, não desperdicem, e os dois concordam. Eles voltam e nessa hora Tu Feng começa a tremer, olha para sua colega e ela também percebe. Os dois encaram nosso prota que questiona, o que é de errado? Tu Feng fala, jovem Lorde, para a competição da herança dessa época, se a família Yang permitir que os guerreiros de sangue participem, eu e o Xian esperamos poder servi-lo. Não importa se fomos usados como segurança ou trabalhadores, só esperamos que o jovem Lorde nos aceite e nosso prota estava sorrindo. Os dois guardas ficam esperando sua resposta e nosso prota sorrindo fala que ficará muito feliz, deixando os dois contentes também. Eles caem de joelhos falando, nós dois estaremos esperando a chegada do jovem Lorde ao pavilhão dos guerreiros de sangue. Nosso prota chega falando, sim, vou passar lá com toda certeza.
Os dois falam que agora vão voltar para que possam absorver os efeitos da pílula e nosso prota pensa, finalmente conquistei esses dois guerreiros de sangue. Mesmo que a competição da herança dessa época não tenha permitido ainda a participação dos guerreiros de sangue, ainda preciso me planejar com antecedência o que fazer, e vemos os dois guerreiros resolutos e nosso prota encarando o alto falando, se os guerreiros de sangue forem autorizados a participar, teria a ajuda desses dois que são muito poderosos. A competição de herança dessa época vai ser muito promissora. Nosso prota ainda continuou algum tempo encarando a lua. No dia seguinte, os guerreiros de sangue ainda se recuperavam, eles abrem olhos resolutos e se encaram felizes. Inesperadamente, as feridas e as vitalidades do guerreiro de sangue que eram para levar 15 dias, foram completamente curadas em menos de um único dia. Olhando para sua mão incrédulo, Tu Feng fala que não era para nosso prota ter dado uma pílula de classe terra de grau superior? A mulher fala que sim, mas olhando bem, curou todas suas feridas dessa última batalha e ainda ajudou na recuperação de cicatrizes antigas. Eles olham para nosso prota que estava lá esperando eles de boinha, enquanto as duas garotas dormiam de boa. Ela fala Jovem Lorde e nosso prota questiona qual a cidade poderosa mais próxima dali. Tu Feng dizendo que lembra bem, esse lugar está sendo governado pela cidade de Tianhuan. Nosso prota pergunta qual era a categoria da cidade de Tianhuan e Tu Feng fala que está na primeira categoria, mas por que o Jovem Lorde estava questionando isso? Nosso prota sorria muito acordando a loirinha que fala, ele deve estar procurando outra vítima para chantagear. Nosso prota se vira falando, não tenho culpa se os acontecimentos me forçaram a isso, tudo que posso fazer é seguir o fluxo, deixando Tu Feng sem graça. Eles pensam, a família Lu está a milhares de milhas daqui e está sendo considerada culpada por causa do acidente de ontem. Logo, Lu Liang vai precisar levar presentes generosos para Yang Kai na capital, como demonstração de que não teve culpa, então a cidade de Tianhuan também não vai escapar desse problema. Sorrindo, Tu Feng fala, devemos enviar uma carta para a cidade de Tianhuan? Se o Jovem Lorde quiser, também podemos ir pessoalmente fazer uma visita agora, vai ser legal ver se eles têm coragem para falar algo. Sua colega sorrindo fala, eu também posso levar lá. E Tu Feng sorria falando, até mesmo você e o Xian. Nosso prota fala, não tem necessidade, eles já devem saber sobre a competição. Vamos voltar, já estamos adiando muito isso, estou ansioso para ver como está a capital central depois de todos esses anos. E a loirinha questiona, seus machucados estão bem, não querem descansar por mais alguns dias? E os guerreiros de sangue estavam sorrindo, dizendo, não precisa. Alguns dias depois, vemos belas montanhas e vários pontinhos voando. Era nosso prota e seu grupinho, a loirinha estava de boa, a garota de cabelo rosa estava muito cansada. Vemos um braço agarrando ela para o ajudar que suspira. Ela é a guarda que estava ajudando, Tu Feng encarando nosso prota que estava de boinha. Depois de mais 8 dias, Tu Feng olhava para frente dizendo, aê, finalmente chegamos! A capital central tem um portão de ouro, essa é a maior cidade do mundo. Nessa hora nosso prota pousa na entrada, vemos a guarda falando, mesmo tendo vivido toda a minha vida aqui, ainda não consigo deixar de ficar impressionada com tudo que vejo. A lourinha fala, Xamã e eu estamos nos separando aqui. Se formos vistos junto com você, podemos acabar causando um mal entendido e nosso prota nem despede adequadamente falando tudo bem. Tu Feng sem graça fala, jovem senhorita Kyu, parece que a competição de herança dessa época, sua família vai apoiar o Jovem Lorde? Ela fala, mesmo já estando me familiarizado com o Jovem Lorde, a competição da herança é muito importante para tomar uma decisão precipitada. Ainda preciso pensar sobre isso com cuidado. A guarda fala, ainda precisa pensar? Além do Jovem Lorde, a senhorita conhece algum outro Jovem Lorde também? Se a família Kyu apoiar algum deles, isso não seria estranho? Mesmo que façam e percam, a herança da família Kyu não vai ser afetada. Mas apoiar o nosso Jovem Lorde, tenho certeza que a jovem senhorita Kyu não vai se arrepender. E vemos a loirinha olhando para nosso prota, que estava só partindo de boinha sem demonstrar nenhum sentimento por ela. Ela diz que tudo vai depender do desempenho do nosso prota. Vemos o guardas encarando ela e dizendo, se o Jovem Lorde e a senhorita Kyu se juntarem forças, vão ser invencíveis. No futuro, a capital central será controlada pelos dois juntos, então formar um par não é algo equivocado. A guarda também sem graça fala, também penso assim. A jovem senhorita Kyu não precisa hesitar. E a loirinha estava resmungando, pensando bem, então ela diz, Yang Kai. Só que nosso prota levanta a mão dizendo, tenho certeza que nos encontraremos novamente e parte deixando seus guardas em choque. Sem graça, os dois se despedem ali e vemos a garota ficando para trás gritando, Jovem Lorde! A garota de cabelo rosa irritada fala, esse cara, ele não foi um pouco cruel? Não viajamos junto com ele por todo esse caminho? Por que ele não disse nenhuma palavra para nós antes de sair?
A loirinha questiona, será que ele percebeu? Ele deve ter percebido, ou não teria saído sem fazer nada. Esse cara, ele realmente não é nem um pouco fácil de enganar. A de cabelo rosa fala, irmã mais velha Kyu, você não está brava pelo jeito que ele foi embora sem dizer nada? E a loirinha resoluta pega a mão dela rindo falando, não importa, vamos voltar para a minha família Kyu. Parece que tinha alguém espionando eles e nosso prota percebeu de antemão, filho. Depois disso, vemos o guarda pensando, por que o jovem Lorde não fez nada para tentar conquistar a família Kyu? Até entendemos que a família Lu o jovem Lorde não queria, mas a família Kyu é diferente. Por ser uma das 8 grandes famílias, o apoio será muito significativo. Além disso, o status da Kyu Himeng dentro da família Kyu não é baixo. Se ela concordar em apoiar nosso prota, será o mesmo que toda sua família o apoiando. Então, sem graça, Tu Feng questiona, jovem Lorde, o que aconteceu? A mulher ao seu lado fala, seu... belisca ele que xinga ela de vários nomes. Nosso prota se vira questionando, por que tanto barulho? E quando vê Tu Feng tava dando um cocão nela e ele sorri muito com isso. Ele questiona, o que aconteceu com vocês? Me digam. Tu Feng fala, jovem Lorde, por que não disse nada para a jovem senhorita Kyu? A família Kyu não é fraca, se conseguir se aliar a eles, teremos um grande impulso com mão de obra e materiais para a competição da herança. Tu Feng pensa que mesmo sem saber se a família vai permitir que os guerreiros de sangue participem, nós seguiremos Yang Kai. Por isso, não podemos agir de forma indiferente em relação às decisões do jovem Lorde igual está fazendo. Nosso prota fala que o Himeng tem dúvidas em seu coração, por isso não consegue tomar uma decisão agora. Mesmo se eu tentasse conquistá-la, o resultado não iria mudar. Tu Feng questiona, sério? Pelo que reparei, as suas intenções com o jovem Lorde mostrou que ela gosta de você. Diria que até gosta muito. Sempre que conversamos, ela sempre falou bem de você, até elogiava suas habilidades. E a mulher ao seu lado fala que isso era verdade. Nosso prota encara ele e então sorrindo aponta dizendo, ela gosta de mim? Você realmente acha isso, Tu Feng? Então você é muito ingênuo. Ouvindo isso, Tu Feng abaixa a cabeça e nosso prota sorrindo diz que talvez ela possa até estar impressionada com seu desempenho ao parecer ser mais forte que os outros da nova geração. Por causa disso, ela sente que nosso prota é diferente por ainda não ter interagido com os outros jovens lords, mas não significa que ela goste dele. Os dois guardas olham para ele pensativo e nosso prota faz uma pergunta, quem é Kyu Himeng? Ela é só a jovem senhorita da família Kyu, a estrela mais deslumbrante da família Kyu. Agora eu vou te fazer outra pergunta, você acha que uma mulher como ela tem poder para decidir seu próprio futuro? Lembrando da loirinha, ele fala que mesmo tendo status na família Kyu, o destino de Kyu Himeng não é algo que ela possa controlar. No futuro, ela não vai passar de um objeto que a família Kyu vai usar para conseguir mais benefícios através de um casamento político. Olhando para Tu Feng, ele diz, para uma mulher com um destino assim, você acha realmente que é fácil decidir qual lado ficar na competição de herança? Mesmo que ela aceite agora, a família Kyu não aceitaria. Nessa hora ele faz uma referência a Jojo e diz, não acredita nisso? Sorrindo, nosso prota completa mandando ele olhar quando ela chegou aqui conosco. Não aceitar em estar junto pelos portões é a melhor evidência. Se ela realmente tivesse decidido ficar ao meu lado, não iria se importar com o que as outras pessoas pensariam. Então é bom não perderem tempo pensando que ela gosta de mim, porque agora eu sou para ela o melhor e único descendente da família Yang que ela considera como um aliado. Porém, se alguém melhor aparecer, a família Kyu não vai pensar duas vezes em se tornar inimiga no futuro. Os dois guardas falam junto, lembraremos das palavras do que o jovem Lorde disse. Então nosso prota parte dizendo, vamos em frente. Alguns dias depois, à entrada do portão do sul, vemos dois guardas e um deles percebe Tu Feng chegando. Ele diz, nós dois somos os guerreiros de sangue da família Yang junto com o jovem Lorde Yang Kai e vemos eles felizes anunciando que nosso prota chegou. Até que enfim, um arco decente vai começar. Fiquem aí com as imagens dos domínios que apareceram até agora no manhwa, o nível de pílulas e também dos físicos especiais. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aí para dar aquela moralzinha e o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom demais isso. Se inscreve se caiu aqui de paraquedas e também, se puder, além de tudo essas duas opções que eu já falei, apoiar nosso canal. O link do nosso Pix fica na descrição e no comentário fixado, qualquer valor ajuda demais e também tem um QR Code passando aí de supetão. Eu vou ficando por aqui, até amanhã.